Ser boazinha demais parece uma qualidade, porque desde cedo isso é reforçado como algo positivo. Ser compreensiva, não criar conflito, pensar primeiro no outro, engolir o desconforto para manter a harmonia. Só que ser boazinha demais não constrói uma vida leve, constrói uma vida cansada e, em muitos casos, silenciosamente infeliz. O problema não é ser boa, o problema é ser boazinha. É quando a bondade ela vem acompanhada de medo. Medo de desagradar, de ser rejeitada, de perder as pessoas. E quando você diz sim querendo dizer não, quando você se adapta o tempo todo para caber nas expectativas alheias, quando você sente culpa só de imaginar se colocando em primeiro lugar, isso não é generosidade, é sobrevivência emocional. Ser boazinha demais faz você se desconectar de si mesma aos poucos, porque você começa abrindo mão de pequenas coisas, depois de vontades, depois de limites, até que um dia você percebe que já não sabe mais o que você quer, você só sabe o que os outros esperam de você. E esse processo, ele é sutil. Muitas pessoas passam anos vivendo assim, sem perceber o quanto elas estão se anulando. E outra coisa perigosa nisso é que a pessoa boazinha demais acaba se tornando previsível. As pessoas sabem que você vai ceder, que você vai entender, que vai relevar. E nem sempre isso é feito por maldade. Muitas vezes é simplesmente o costume ali, a comodidade. Quando você nunca se posiciona, você ensina o outro a ultrapassar os seus limites sem nem perceber que a pessoa está fazendo isso. E com o tempo isso vai virar ressentimento. Você começa a se sentir usada, invisível, pouco reconhecida, mas ao mesmo tempo sente dificuldade de expressar isso porque você foi quem se colocou nesse lugar. E é aí que nasce um conflito interno. Você se machuca, mas se culpa por estar machucada. Fica triste, mas acha que não tem o direito de estar triste. Esse é um dos maiores danos de ser boazinha demais. Você invalida os próprios sentimentos. Ser boazinha afeta diretamente a forma como você constrói relações. Relações saudáveis precisam de verdade, não de agradar o tempo inteiro. Quando você se molda demais, as pessoas se relacionam com uma versão sua que não é inteira, que não é verdadeira. E isso vai gerar conexões mais rasas, desequilibradas, onde você dá muito e recebe pouco. Não é porque você não mereça, mas porque você nunca deixou claro o que você precisa. E muita gente confunde ser boazinha com ser madura emocionalmente. Mas maturidade não é evitar conflito a qualquer custo. É saber lidar com eles sem se destruir nesse processo. É entender que desagradar faz parte de qualquer relação verdadeira. Quem gosta de você de forma saudável vai preferir lidar com o seu limite do que com a sua ausência emocional. Talvez a parte mais difícil seja perceber que ser boazinha demais não protege você. Pelo contrário, te deixa vulnerável, exposta, vulnerável a relações desequilibradas, a ambientes abusivos, a expectativas irreais. Quando você não se posiciona, alguém sempre vai decidir por você. E geralmente não vai ser a decisão que te favorece, entendeu? E se você se reconheceu nesse vídeo, talvez não seja falta de força, seja um excesso de concessões. E aprender a deixar de ser boazinha não vai te tornar uma pessoa pior, vai te tornar uma pessoa inteira, normal. A saída começa quando você entende que agradar não pode ser o seu critério principal de decisão. A solução não está em virar alguém dura ou indiferente, seca, mas em aprender a se escutar antes de responder o outro. Pausar, perceber o que você sente, o que é possível fazer ali dentro daquele momento. Isso muda tudo. Quando você começa a se posicionar com pequenas verdades, mesmo com desconforto, você vai se fortalecendo por dentro. Limites claros, ditos com calma, sem culpa, são a forma mais honesta de cuidar das relações e de si mesma. Deixar de ser boazinha é aprender a se respeitar diariamente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive tentando agradar todo mundo. Vamos amadurecer, sermos pessoas mais leves, mais tranquilas e menos boazinhas, porque não é disso que o mundo precisa, e nem você.